preciosos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui no Lugar Secreto e hoje eu quero compartilhar com vocês mais um pensamento frutífero, um pensamento que vai trazer avivamento para o nosso espírito, e a meditação de hoje vai ser sobre seja constante na caminhada com Deus, seja constante em buscá-lo, em tê-lo. Priorize o amor de Deus e a presença dele na sua vida. Bom, antes de mais nada, vou pedir para vocês abrirem no livro de Eclesiastes 5, do versículo 13, para que a gente venha entender que, primeiramente, que a gente não venha se apegar com as coisas deste mundo, que a gente não venha querer acumular riquezas, ouro, que a gente não venha idolatrar, que a gente não venha se perder pelo que está ao nosso derredor. Aqui está escrito para que a gente venha refletir a respeito. Está escrito assim: há mal que vi debaixo do sol e atrai enfermidades. Há riquezas que os seus donos guardam para o seu próprio dano, porque as mesmas riquezas se perdem por qualquer má aventura, e havendo algum filho nada fica na sua mão. Como saiu do ventre de sua mãe, assim nu voltará. Indo-se como venho, e nada tomará do seu trabalho, que possa levar na sua mão. Também isto é um mal que causa enfermidades, que infalivelmente como venho, assim ele vai, e que proveito lhe vem de trabalhar para vento. Aqui, o ensinamento, assim como também está escrito na orientação no livro de Provérbios, que a gente não pode se basear nas riquezas, naquilo que está sendo oferecido para nós. Porque às vezes aquilo que está sendo oferecido para você não é o que Deus quer que você venha ter, não é o que Deus quer que você venha viver. Tem muitas coisas que às vezes vêm para nos atrapalhar, que vêm para nos distrair, e nos distrair para o propósito de Deus. Tem tanta gente que está caminhando bem e ela simplesmente desvia o olhar dela para a direita ou para a esquerda. Então, do que adianta você acumular a sabedoria do mundo? Do que adianta você idolatrar aquilo que é errado? Do que adianta você querer ter tudo nesta terra, sabendo que no fundo de tudo você não vai levar absolutamente nada? Da mesma maneira que a gente veio, a gente voltará. E Jesus, ele quer que a gente venha entender que a preciosidade que a gente tem que cuidar, que a gente tem que manter, cultivar dentro de nós, é a salvação do nosso espírito. Lembre-se, todos nós somos passageiros aqui nesta terra, não pertencemos a ela, mas pelo propósito de Deus estamos aqui, porque fomos designados a viver o Evangelho do Senhor Jesus. Bendito seja aquele que segue o caminho de Deus. Então, Deus, ele nos ensina para que a gente não venha se apegar a absolutamente nada. Cuidado com a estrutura que está ao seu derredor, aquela coluna que você está mantendo, que não é a que Deus quer na sua vida. Cuidado até mesmo pelo desvio da religião a respeito do que você tem vivido. Por quê? A gente tem que cuidar da nossa estrutura espiritual. Então a gente tem que prestar atenção naquilo que está sendo oferecido para nós. Está escrito que até os escolhidos também estão propensos até mesmo a se desviar. Ai daquele que não se atentar antes. Por quê? Hoje a gente vive em um mundo que é feito por várias regras, várias coisas, até a própria religião. Coisas que são consideradas pecado e muitas vezes nem sempre aos olhos de Deus é. Mas pelo simples fato do que diz, você acaba sendo levado junto pelo embalo. Uma pessoa que não se aprofunda em conhecer o Senhor Jesus, para a gente conhecer Jesus, a gente precisa ir na base.
A base, nós sabemos que nada mais é do que a Bíblia, é a palavra, é a nossa bússola, é o que nos direciona o caminho, para onde devemos ir, qual é o tipo de comportamento que devemos ter. A palavra de Deus renova a nossa mente todos os dias para aqueles que praticam diariamente. Assim como a gente alimenta o nosso corpo, precisamos alimentar o nosso espírito. E não se baseia naquilo que a gente acha, mas naquilo que Deus tem nos ensinado. Aqui no livro de Atos, capítulo 20, versículo 24, Paulo ele fala uma coisa referente à carreira, ele fala a respeito do evangelho. Ele fala assim: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contando que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje, vós protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vós anunciar todo o Evangelho de Deus. Paulo, ele ensinou tantas coisas, ele viveu o Evangelho do Senhor Jesus. Tem tantos de nós, crentes, evangélicos, nós que dizemos que vivemos para Deus, tem tanta gente que fala que dedica a vida para Deus, fala com as palavras vazias, porque o coração não confirma aquilo que ela diz. As pessoas elas estão querendo viver uma carreira que o mundo tem oferecido a ela, uma carreira que muitas vezes faz com que ela se desvie do caminho de Deus, faz com que ela tome uma atitude errada, uma postura errada, vai praticamente conduzindo ela a ter até mesmo um mau caráter. Então, estamos vivendo em tempos difíceis. A gente tem que entender que o nosso propósito aqui nesta terra não é viver exatamente para nós, mas viver para o Senhor Jesus. Jesus quer que a gente venha pregar o Evangelho. Deus ensina para cada pessoa uma forma diferente, mas baseado como todo mundo precisa saber e se alimentar. Então tem muita gente fugindo do seu chamado, tem muita gente querendo as vaidades deste mundo, sabe? Sendo influenciado pelas coisas deste mundo, sendo influenciado pelas pessoas, sendo influenciada pela própria religião, sendo influenciada, em vez de divulgar o próprio Evangelho do Senhor Jesus, tem muita gente que acaba divulgando placas de igreja, se perdendo nisso, idolatrando até mesmo de forma consciente ou inconscientemente, divulgando placas de igreja. Gente, o Senhor Jesus disse muito claro: nós somos a igreja. A gente é a igreja. Eu não estou dizendo que não devemos frequentar a igreja, mas eu estou dizendo que cada um de nós devemos ficar atentos para a voz de Deus, para o que é certo. Então, quando você entende que dentro do seu coração é onde o Senhor Deus faz morada, é onde o Espírito Santo mora, que dentro de você tem mistério, tem o oculto de Deus, tem o segredo de Deus. Gente, eu quero dizer para vocês que a gente venha aprender a não esperar pelas pessoas para poder tomar uma atitude em relação a poder falar de Deus para alguém. Todo mundo é livre, o Senhor Jesus trouxe a liberdade para todos. Não se limite na missão que Deus colocou para você, não se limite naquilo que Deus falou, faça isso. Eu sei que tem muitos momentos que as pessoas elas acabam lidando, se deixando levar pela vaidade, pelas riquezas deste mundo, em ter um bom trabalho. Claro, devemos ter uma vida boa aqui,
mas que a gente não venha idolatrar estas coisas, porque todas essas coisas são passageiras, não vão acrescentar devidamente em nossa vida, mas a salvação é algo eterno e é o que o Senhor Jesus quer divulgar com a palavra dele na nossa vida, para aquele que se achegar a Deus, reconhecer que ele é o nosso único e verdadeiro Salvador e crer nele, então você é salvo. O seu nome será escrito no livro da vida. A gente não está tendo muito tempo nesta terra. A gente não sabe se a gente vai chegar no dia de amanhã. Por isso que a gente precisa cuidar do nosso hoje, do nosso agora, em fazer, em completar a nossa carreira, em guardar a fé. Eu não precisa se basear ou até mesmo se sentir que às vezes você está indo de forma lenta, de forma devagar. Aqui Paulo, ele fala, a importância é você prosseguir, caminhe, independente da sua velocidade. Não precisa, não é o rápido que vai chegar primeiro, porque às vezes aquele que vai rápido faz de qualquer jeito. Mas está escrito, o Senhor Deus te chamou pelo seu nome. O Senhor Deus te chamou do jeito que você está agora. E eu não sei o jeito que você está agora, mas Deus sabe. E isso para Deus é o suficiente. Porque através de você, Deus será glorificado, Deus será exaltado. Nós somos o espelho que reflete a imagem dele, somos o espelho que reflete aquilo que ele tem nos ensinado. É o filho que reflete a educação do pai. Então, se a gente, Deus ele está nos disciplinando, está educando a gente de forma certa. Ele está praticamente reeducando a gente, porque a gente é educado com o mundo, mas ele quer educar o nosso espírito, para que então muitas pessoas ao nosso derredor também sejam influenciadas não por nós, mas pelo evangelho dele em nossa vida e na vida de todo mundo. Então, que todos nós viemos completar a nossa carreira. Quando você não entende o que você está fazendo, apresente a Deus. Senhor, mostra-me o que eu devo fazer, o que eu preciso descobrir a teu respeito. Se talvez você não conhece a Deus, se aproxime dele, faça uma oração. Deus, ele conhece a sua voz. Está escrito, tem um versículo que fala, que Deus fala: clama a mim em alta voz e eu te ouvirei. Talvez Deus já está até esperando você clamar a Ele. Lembre-se, em milhares e milhares de pessoas que existem no mundo, a sua voz não passa desapercebida. A sua vida não passa desapercebida. Deus está prestando atenção em tudo. Que você venha viver, que nós venhamos viver o melhor de Deus para a nossa vida. É apreciar a maravilhosa presença de Deus em nós. É cultivar o Espírito Santo em nós. Da mesma maneira como a gente cuida da nossa casa, que a gente cuida do nosso cabelo, do nosso físico, de tudo. Que a gente venha cuidar do nosso relacionamento com Deus. Que a gente venha, sabe, ser aquele tipo de filho que tem prazer em estar perto do Pai, em admirar o Pai, assim como o nosso Pai é conosco. Sabe, é uma energia, a maneira como Deus nos envolve, mexe com a gente, mexe dentro de nós. Sabe aqueles momentos que às vezes você se sente vazio, que às vezes você se sente triste? Uma simples oração consegue mudar você, consegue transformar você. Sabe, são experiências que só Deus pode dar para nós. E não tem nada a ver com as coisas deste mundo. Por isso que a gente precisa estar atento em querer buscar primeiro o reino dos céus. Buscar, porque as demais coisas Deus vai acrescentar. Eu não estou dizendo para você, deixa de lado tudo. Não. Eu quero dizer para você, priorize primeiro a Deus. Permita-se sempre pedir, Senhor, o que o Senhor acha disso?
Apresente ao Senhor as suas petições, o que você pretende fazer, quais são as suas ideias. Deus gosta disso. Deus gosta quando a gente toma uma atitude, quando a gente compartilha com Ele, apesar dele saber, mas Ele gosta que a gente compartilhe, que a gente abra a nossa boca e diga, comunica a Ele o que a gente vai fazer. Assim como você faz, às vezes, com seu pai, sua mãe, quando você vai sair, ó, vou ali, já volto, tal. Deus gosta disso. Deus gosta que a gente venha interagir com Ele, que a gente venha viver o Evangelho, que a gente seja o exemplo, sabe? É viver para Deus, que a vaidade venha, sabe, se desviar de nós, que as coisas deste mundo sejam desviadas da nossa direção, sabe? Então, esta é a mensagem de hoje. Persista, não pare. Deus escolheu você, Deus escolheu a mim. Deus quer fazer algo diferente na sua vida. Deus quer ganhar a sua família para Ele. Deus quer transformar o seu eu. Deus quer transformar a sua história. Deus quer que você tenha uma garantia que é lá no céu. Saber que após esta vida a gente vai se encontrar com Ele, a gente vai estar face a face com Ele, a gente vai viver com Ele. Isso sim é a maior riqueza que todos nós precisamos querer ter conosco, querer ter essa vontade de morar, de estar perto do Pai. E esse é o pensamento de hoje, que a gente possa ser até mesmo como Paulo, em querer concluir a carreira da fé, é prosseguir caminhando com o Senhor Jesus, caminhar de mãos dadas, saber que Ele está com a gente, que a gente está com Ele, saber que a gente está agradando a Ele com as nossas atitudes, agradando a Ele com os nossos pensamentos, vivendo o amor de Deus, praticando a caridade, amando o nosso próximo, fazendo o que o Senhor Jesus fez e faz por nós. Deus ama todo mundo, independente se você é uma pessoa rebelde, independente se você dá ou não ouvidos. O amor de Deus é um amor que não se compara, porque o amor dele é único e é tão grande, é tão verdadeiro, que suporta até mesmo a rejeição dos filhos dele. E esse é o que a gente tem que aprender. Aprender com Deus, aprender com Paulo, aprender na palavra de Deus. E esse foi o pensamento do vídeo de hoje. Eu espero ter ajudado vocês, assim como tem me ajudado. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.